A pergunta que não quer calar é a seguinte: tem alguém jogando mais bola do que Nicolas de la Cruz hoje aqui no Brasil? Tem algum outro atleta que exerce tanta influência no campo de jogo quanto o uruguaio do Flamengo? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir com esse vídeo, quero fazer aquele pedido do like. Deixa o like agora, se você deixar para o final você vai se esquecer. E se inscreve também no canal, que ajuda muito aqui no engajamento, ajuda no crescimento, tá? Bom, vamos falar desse jogador que eu não me canso de analisar, de ver lances, de olhar dados, estatísticas, de ver ele jogando nos jogos do Flamengo, nas partidas. É um prazer ver esse cara jogar, é impressionante a intensidade que esse cara traz para o time. É realmente um jogador, assim, de encher os olhos. Vamos falar um pouquinho de algumas estatísticas que contam muito do que esse atleta é, o quão completo ele é. E depois vamos ver, claro, ele atuando, que, como eu já falei, é sempre muito bom. Então vamos nessa. Se a gente for olhar a média de gols por partida, o De La Cruz está ali em 7º lugar, né? É claro que os atacantes normalmente têm uma média maior de gols, né? Então você tem o Pedro com 0,73, o Gabigol com 0,18, o Arrascaeta com 0,17, o Cebolinha empatado com o Arrascaeta com 0,17, o Léo Pereira com 0,14, o Bruno Henrique com 0,13 e o De La Cruz está ali com 0,10 gols por jogo, ou seja, a cada 10 jogos ele faz um gol. Se a gente tirasse dessa conta os atacantes, teria só na frente dele o Arrascaeta e o Léo Pereira. O Arrascaeta que joga um pouquinho mais avançado que o De La Cruz e o Léo Pereira que é esse cara que é muito fera nos gols de cabeça, né? Vamos seguir aqui para mais estatísticas. Agora olhando para assistências. O Arrascaeta tem 0,28 de média, o Gerson 0,2, o Ayrton Lucas 0,15 e o De La Cruz 0,14, encostadinho no Ayrton Lucas. Então ele é só o quarto em assistências. Se a gente for olhar então para a estatística só de gols e assistências, que é o que mais se olha aí no dia a dia, né? Participação em gols, ele não é isso tudo, né? Bom, acontece que estatística, olhar mais profundo para o futebol, é muito mais do que olhar só para gol e assistência, né? Vamos lá. Chances criadas, ele é o terceiro. Arrascaeta 1,5, Cebolinha 1,44, encostadinho no Arrascaeta e o De La Cruz um pouquinho mais atrás com 1,1. Estamos falando aqui de chances criadas por jogo, né? Passe-chave, Arrascaeta 1,94, Cebolinha 1,67, De La Cruz 1,22. Repare que ele ainda não está liderando nenhuma estatística, mas está ali entre os 3 primeiros, né? Quando a gente vai olhar para a precisão do passe-chave, o De La Cruz é quem mais acerta. Então, ele, apesar de ser o terceiro que mais faz, é o primeiro em índice de acerto. 68%, Cebolinha 63% e o Arrascaeta 34%. Inclusive, ele é o quarto que mais acerta passe-chave no Campeonato Brasileiro. Olhando agora para o número de passes, isso aqui é bastante impressionante, isso aqui me chamou bastante atenção. Número total de passes, e aqui eu estou colocando só os meio-campistas do Flamengo. Se você colocar zagueiro, lateral, esses caras pegam muito mais na bola. Eles têm uma média sempre muito mais alta de passes por causa da primeira fase de construção, que eles ficam trocando muito passe ali entre eles, né? Então, até o goleiro, às vezes, é um cara que dá mais passes do que meio-campistas. Então, colocando só os meio-campistas, ele é o líder. Ele pega mais na bola, ele dá mais passe do que o Pulgar. Ele tem 50,38 passes em média por jogo. O Pulgar 46,24, o Arrascaeta 45,94 e o Gerson 40,93. Na estatística de precisão dos cruzamentos, ele sobra na turma, né? 60% de acerto dos cruzamentos, Luiz Araújo 45%, Cebolinha 35%. Agora falando de passes progressivos e de novo voltando para estatísticas só de meio-campista, porque os zagueiros também dão muito passes progressivos. Não dá para colocar eles no meio desse balaio, senão fica injusta a comparação. De La Cruz é o líder dos meio-campistas em passes progressivos com 11,67, bem à frente do Arrascaeta, que tem em média 8,61 passos progressivos por jogo e o Pulgar tem 7,47. Passes longos, Arrascaeta é o líder, De La Cruz é o vice-líder, 1,94 para o uruguaio camisa 14, 1,67 para o uruguaio camisa número 18 e o Luiz Araújo é o terceiro com 1,25 passes longos em média por partida. Precisão dos passes longos, de novo a gente está falando de precisão e de novo o De La Cruz lidera. 80% de precisão dos passes longos, gente. Luiz Araújo, 67% e Arrascaeta, 60%. Fecham esse top 3.
Passes para o terço final e, de novo, vamos reduzir essa estatística só aos meio-campistas. De La Cruz tem 7 passes para terço final em média por jogo. Pulgar, 4,65, uma diferença bem significativa. E o Arrascaeta tem 4,44 ali encostadinho no Pulgar. Dribles, Cebolinha é o líder disparado, 6,28. Arrascaeta, 3,61. Ayrton Lucas, 2,75. Luiz Araújo, 2,71. E De La Cruz, 2,67. Então, ele está ali em quinto lugar. Mas quando a gente vai olhar para a precisão desses dribles, ele lidera 77% de acerto dos dribles contra 75% do Luiz Araújo, 69% do Arrascaeta, 66% do Cebolinha e 55% do Ayrton Lucas. Desarmes, ele é o líder do time todo, tá? Aqui não é só meio campista não, aqui é todo mundo, todos os atletas, todos os jogadores do Flamengo. 4,1 desarmes por jogo, ele lidera essa estatística. O Pulgar vem logo atrás, 3,94, e o Arrascaeta, 3,72. Vamos falar agora de bolas recuperadas e, de novo, a gente tem que trazer a estatística só para meio-campistas, porque se for colocar defensor, fica injusta a comparação. Pulgar é o líder com 4,35 bolas recuperadas, De La Cruz segundo com 3,1 e Gerson tem 3. E bolas recuperadas no campo do adversário, Pulgar também lidera, 1,88, De La Cruz 1,62 é o segundo e o Varela tem 1,45. Vamos para as imagens, vamos lá para o campo de jogo, vamos para o campo e bola. Vamos olhar o De La Cruz em ação e vamos entender como esse jogador ele é influente em todas as fases, em todos os submomentos do jogo. Eu vou explicar isso para vocês no detalhe agora. A gente vai olhar primeiro para ações defensivas e é claro que ele chama muita atenção por conta dessa capacidade que ele tem aqui, ó, de estar fora do bloco e ser influente e ser predominante em transição defensiva. Mais especificamente, pressão pós-perda. A gente viu que ele é um dos líderes de bolas roubadas, de bolas recuperadas no campo do adversário. Então ele é muito forte nisso aqui. Fica fora do bloco, fica ali só na expectativa de uma segunda bola, de um rebote. E quando o adversário fica com essa bola, ele vai e aborda de forma muito assertiva, ele acelera na hora certa, ele fica no ponto cego do adversário e recupera muitas bolas. Inclusive aqui ele desarmou Armando, já conseguiu fazer esse tapa aqui direto para o Gerson e quase gerou uma situação de gol aqui para o Flamengo de finalização. Ele é muito dominante nisso. A gente vai ver ele agora fazendo mais uma ação de pressão pós-perda. E aqui, quase gerando um gol também com passe cavado. Olha só. Então, além da leitura que ele tem, além da capacidade que ele tem de desarmar, de ser muito forte nessa pressão pós-perda, também categoria para achar passe cavado. De esquerda esse passe cavado, a ambidestria do De La Cruz é um negócio de outro mundo. E o Pedro quase fazendo esse golaço aqui. Quando ele não está tão próximo assim da zona da bola, quando ele não consegue ser tão influente assim na pressão pós-perda, ele faz a cobertura, muito atento, uma ação muito assertiva também, de fechar o espaço e de simplesmente impedir que o adversário prossiga com a sua transição ofensiva, ou seja, de novo, ele sendo muito influente, muito importante na transição defensiva do Flamengo. A gente continua falando de transição defensiva, mas agora da capacidade que ele tem de correr para trás. O adversário venceu aquela primeira pressão, conseguiu progredir. O De La Cruz é um dos que corre para trás mais rápido, que vira a chavinha mais rápido e também tem muita velocidade, né? Impressionante o quanto que ele se entrega em campo e aí ele corre para trás e vem recuperar essa bola. Então ele também é muito importante nessa situação aqui. Bom, a gente vai falar agora do bloco alto. A gente está falando agora de organização defensiva. Saímos da transição defensiva e entramos para organização defensiva, para o submomento do bloco alto. Ele é o cara mais influente do bloco alto do Flamengo, isso não há dúvida. Por quê? O Flamengo sobe o bloco nessa estrutura aqui de 4-1-2-3. E aí, seja qual for o lado que a bola for rodar, ele vai ser o cara que vai fazer a cobertura, que vai estar por trás do extremo, do ponta. Então, essa bola aqui, jogo contra o Bolívar, ela rodou lá para o lado esquerdo do Bolívar, tá? E aí, olha só o que vai acontecer. O Gerson vai fazer a abordagem e ele vai perseguir esse outro atleta aqui, que vai fazer esse movimento aqui para o corredor lateral, e quem persegue é ele. Ele encaixa individual. Essa marcação aqui do Flamengo do bloco alto, que é zonal, mas que é mista também ao mesmo tempo, alguns encaixes individuais, começa zonal, depois vai encaixando mista, e é muito interessante, muito efetiva, né? E ele é peça-chave desse bloco alto do Flamengo. Agora a bola rodou para o lado direito, jogo contra o Fluminense.
ele vem fazer esse movimento aqui para fazer essa cobertura e a leitura que ele tem, né? O tempo que ele tem para fazer o desarme, de entender o movimento do adversário, até de usar a própria perna esquerda para desarmar. A ambidestria dele também funciona para ações defensivas, para desarmes. Então, mais um submomento, mais uma situação em que ele é extremamente influente, extremamente eficaz, extremamente importante para o Flamengo, né? Vamos seguir aqui. A gente vai olhar agora o bloco médio. O Flamengo está marcando aqui no 4-4-2. Ele é o cara que fecha ali o corredor central junto com outro volante, seja o Alan, seja o Pulgar, e a leitura que ele tem para interceptar, de novo, a velocidade, né? A forma como ele aborda no ponto cego do adversário. Então, olha só isso aqui, ó. Vai conseguir essa interceptação, atacando no momento certo e vai gerar uma situação de quase gol aqui para o Flamengo. Agora, bloco baixo. O time está tudo lá embaixo e ele vai fazer esse 2 contra 1 aqui junto com a Arrascaeta, de novo sendo importante, sendo influente. Ele defende a frente da área, ele também é importante para esse tipo de ação aqui, tá? Então, ele é importante na organização defensiva, bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Muito importante. Também na transição defensiva, como a gente já viu. Organização ofensiva, tá? Ele é um cara que leva o Flamengo à frente, baixando para receber essa bola na organização em primeira fase de construção e faz esse tipo de jogada aqui com muita qualidade. É um cara que dribla muito bem. A gente viu o tanto que ele acerta de drible, é o líder do time. Aqui já numa segunda fase de construção, já numa progressão, também conduzindo com essa condução ambidestra dele que é impressionante. Traz a bola para o meio, vai achar o Arrascaeta aqui no entrelinhas. Nesse gol bonito aqui que o Cebolinha faz contra o Fluminense, dele para o Arrasca, do Arrasca para o Pedro, do Pedro para o Cebola. Golaço que começou com o De La Cruz. Agora a gente vai ver a importância dele na entrada em último terço, achando aqui um passe entre linhas, de fora para dentro. Para quem estava com saudade do Filipinho, do Felipe Luiz, fazendo aquele espaço de fora para dentro, quebrando o pé, não se preocupem, rubro-negros. Nico De La Cruz está entre nós e ele é capaz de fazer esse tipo de passe aqui, ó, achando de fora para dentro. Aqui o Gerson, essa linda bola, inclusive, que o Gerson deu aqui também para o Pedro. O Pedro acabou perdendo esse gol. Então, vamos ver mais ações do De La Cruz, achando esse passe aqui fora do bloco para o entrelinhas, e ele acha muito o Arrascaeta. Olha só esse lindo passe que ele faz aqui para o compatriota dele, que quase deu em gol. Ele tem muito essa capacidade de achar esses passos progressivos e ele tem uma taxa de acerto muito alta desse tipo de passe, como a gente viu nas estatísticas, né? Mais uma situação aqui dele achando esse passe. Passe difícil, janela curta, passe pouquíssimo óbvio. Ele acha que o Arrasca, que também dá de primeira. Esse aqui seria um belíssimo gol. Se o Arrasca dá esse passe um pouquinho mais curto, essa bola chega para o Pedro, ia ser um golaço, né? Então, ele é muito importante em todas as fases do jogo e, além de tudo, tem bola longa, tem diagonal longa, faz o time variar de corredor, faz a defesa adversária balançar com muita qualidade nesse tipo de passe aqui, né? Ele acha esse tipo de passe aqui muito bem, tem visão de jogo, tem técnica para fazer esse tipo de passe. E em transição também é muito importante, quando o time está evoluindo, conduzindo. E, além disso, tem passe cavado. Recentemente, ele deu essa assistência aqui para o BH no gol do empate contra o Bragantino. Olha só, ele cavando, achando o BH aqui em último terço. Lindo passe, golaço do Flamengo, com uma maravilhosa assistência do De La Cruz. E, além de tudo, de quebra, tem capacidade de fazer gols de falta. Então, o repertório é praticamente infinito, gente. Olha só. Esse golaço que ele faz contra o Atlético Goianiense. Respondendo, então, a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Não há ninguém jogando mais bola do que o De La Cruz aqui no Brasil. Ele é o jogador mais influente. Ele é muito importante, muito eficiente em todas as fases, em todos os submomentos. Ele está em todos os cantos do campo. Ele é praticamente onipresente. E é impressionante o nível do futebol que ele entrega. O Flamengo tem, sim, no seu elenco o melhor jogador do Brasil. E tem mais. A grande notícia é a seguinte. Ele não dá nenhum tipo de indício de que esse sarrafo vai descer, de que ele vai se permitir jogar menos do que isso. É claro que vai oscilar uma partida ou outra, isso é normal. Mas é daqui para cima. É um jogador muito focado, muito comprometido com a sua profissão, com o seu clube, muito profissional, que vai cada vez render mais, que vai ser cada vez mais influente, que vai ser cada vez mais uma liderança técnica dentro do Flamengo. Essa é a boa notícia, como diria Emer Show, narrador lá da Flá TV, é para comemorar, rubro-negro. Impressionante, um jogadoraço, um cracaço de bola, Nicolas De La Cruz. Eu não me canso de falar sobre ele, não me canso de fazer vídeo sobre ele, de analisar esse jogador. Para mim é um prazer, um deleite ver esse cara em campo.
para quem é analista, né? A gente gosta de ver jogador completo, a gente adora ver jogador completo. E o De La Cruz é um dos mais completos que eu já vi, de verdade. É impressionante a influência que ele tem dentro do campo de jogo. Para você que chegou até o final desse vídeo, um recado muito importante. Eu quero dizer para você que esse vídeo muito especial sobre esse cracaço chamado De La Cruz foi um oferecimento do LabFoot. O Laboratório do Futebol é a maior escola de análise de desempenho do Brasil. E os cursos do LabFoot servem tanto para você que só quer aprender um pouquinho mais sobre futebol, por exemplo, Explorando o Jogo, Sistemas Táticos, são 2 cursos muito indicados para você que só quer conhecer um pouquinho mais sobre esse jogo que eu sei que você ama, mas tem também curso para você que pensa de repente em trabalhar nessa área. Tem a comunidade Mestres da Análise e tem também o combo de cursos Explorando o Jogo, edição de vídeo e Minha Primeira Renda com Futebol. Esses eu já indico para quem pensa em trabalhar na área. O ramo do futebol está crescendo muito, o mercado do futebol está crescendo muito, empregando cada vez mais gente. Então, se você tem interesse, de repente, em trabalhar com futebol, eu indico esses cursos. Acesse aqui a descrição do vídeo, entra nos links e entende qual curso faz mais sentido para você. Os cursos do Laboratório do Futebol aqui no canal Falando de Tática estão em promoção. Então, não vacila. Se você pensar em adquirir os cursos, adquira clicando nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque aí você vai pagar mais barato, né? Não vai vacilar, tá? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui. Quero ler vocês nos comentários. Vocês concordam comigo que o De La Cruz é o melhor jogador do Brasil atualmente? Quero ler vocês. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!